Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, certo? Vamos dar continuidade do assunto de determinantes, ou seja, as nossas propriedades, como foi dito na aula passada. Então vamos lá. Casos em que o determinante é igual a zero. Por quê? Veja só. Temos aqui o exemplo 1, certo? O determinante dela é igual a zero. E temos o exemplo 2, o determinante dela também é igual a zero. Por quê? Então, se você observar, todas as vezes que você tiver uma fila, quando eu digo fila, linha ou coluna, em que os elementos, certo, forem iguais a zero, então o determinante dela é zero. Foi o caso aqui do exemplo 1. A linha 3, os elementos o exemplo 1 aqui, certo? Os elementos da linha 3 dessa matriz são todos iguais a zero, então o seu determinante é zero. Já no exemplo 2, a coluna 2, certo, é formada também pelos elementos zeros. Ó. Então, o determinante dela é zero. Então, ó, quando todos os elementos de uma fila, ou seja, de uma linha ou coluna, são iguais a zero, então o determinante é zero. Beleza, pessoal? Então, dando continuidade aqui. Ó. No exemplo 3, certo, temos aqui o determinante dela é igual a quem? Igual a zero. Por quê? E o exemplo 4 também, ó, se você observar, ele é igual a zero, ou seja, o determinante dela é zero. Por quê? Se você observar no exemplo 3, certo? A linha 1 com a linha 3, elas são o quê? São iguais. Então, todas as vezes que uma filas paralelas, certo? Ou seja, linhas ou colunas, elas forem iguais, então o determinante dela é zero. Tá aí, ó, linha 1 é igual à linha 3, então o determinante é zero. Já no exemplo 4, certo? Perceba que a coluna 3 é igual a duas vezes a coluna 1, ou seja, elas são proporcionais. Então, todas as vezes que isso aconteceu, ou seja, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 2 vezes 4 dá 8, ou seja, a coluna 3 é igual a duas vezes a coluna 1. Então, todas as vezes que isso aconteceu, o determinante dela é zero, ou seja, quando você tiver duas filas paralelas, certo? Linhas ou colunas iguais ou proporcionais, o determinante é igual a zero. No exemplo 5 e no exemplo 6. Está aqui. Por que o exemplo 5 o determinante é zero? E por que no exemplo 6 o determinante também é zero? Então, perceba que no exemplo 5, a linha 3, certo? Só ligar o laser aqui, pessoal, rapidinho, para explicar melhor. Um momento. Pronto. Perceba que a linha 3, certo? Ela é igual ao que a soma da linha 1 com a linha 2, ou seja, a linha 3 é uma combinação linear, certo, das outras duas linhas, certo? Tá aqui, ó, 1 mais 3 é igual a 4, 6 mais 5 é igual a 11, 9 mais 0 é igual a 9. Dessa forma, o determinante dela é igual a zero. No exemplo 6, também, ó, a coluna 3, tá aqui a coluna 3 formada pelos elementos 5, 7, 7 menos 9, é igual a duas vezes a coluna 1 mais a coluna 2. Ó. 2 vezes 1 dá 2, mais 3, 5. 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. 2 vezes 0 dá 0, somado com 7, 7. 2 vezes menos 7, menos 14. Menos 14 somado com 5, menos 9. Ou seja, a coluna 3 é igual a duas vezes a coluna 1 mais a coluna 2. Ou seja, quando uma das filas, ou seja, linhas ou colunas, é combinação linear de outras filas paralelas, que foi o exemplo foram os exemplos 5 e 6, então eu digo que o determinante dela é igual a zero. Então vamos seguir. Outras propriedades aqui importantes. Então perceba o seguinte, se você observar nesse exemplozinho aqui, certo? O determinante dela é igual a 6. 2 multiplicado por 9 dá 18, menos 4 vezes 3 dá 12. Então 18 menos 12 é igual a 6. Certo? Então perceba o seguinte, o que foi que eu fiz aqui, certo? Se você observar, certo? Você trocou a linha por coluna e coluna por linha, certo? Todas as vezes que isso acontecer, o determinante dela continua sendo o mesmo. Você perceba o que é que eu estou querendo dizer com isso? Ó? Que essa coluna aqui passou a ser linha aqui, e essa linha aqui passou a ser o quê? Coluna, certo? O determinante ele continua sendo o mesmo.
Então, quando você tiver uma matriz quadrada, certo? De ordem 3, e você sabe que o determinante dela é igual a um valor, e você faz a transposta dela, o determinante continua sendo o quê? O mesmo. Foi o caso aqui. Por exemplo, no exemplo 2, se o determinante dessa matriz é igual a 10, então o determinante dessa outra matriz também é igual a quem? É igual a 10. Percebam que essa linha passou a ser coluna e essa coluna aqui passou a ser o quê? Linha, certo? Então percebam que as linhas passaram a ser colunas e as colunas passaram a ser linhas. Então o determinante continua sendo o mesmo, ou seja, o determinante de uma matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Beleza, pessoal? Outras propriedades. Tá aqui, ó. Todas as vezes que você tiver, certo, matrizes, certo, triangulares, certo, superior ou inferior, certo, como foi dito nas aulas de matrizes, quando você quiser calcular o seu determinante, basta você fazer o produto da diagonal principal. Foi o que a gente fez aqui, ó. Se você observar, quem seria o determinante? 2 vezes 3 vezes 7, que daria igual a quem? A 42. Já no exemplo 2, da mesma forma, ó, menos 2 vezes 5 vezes 3 vezes 2, isso aqui era igual a quem? A menos 60. Tá aí, muito simples, certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o determinante de uma matriz triangular nada mais é do que o produto dos elementos da diagonal principal. Outras propriedades. Tá aí, ó. Novamente, aquele mesmo exemplo. 2 vezes 9, 18, menos 5 vezes 3 dá menos 15. Certo? Se você trocar, certo? Colunas ou linhas, como por exemplo, estou trocando a coluna 1 com a coluna 2. Está aqui, ó. 5, 9 e 2 e 3. Ou seja, troquei essas duas colunas. Quando você troca as duas colunas, você troca o sinal do determinante. Se o determinante dessa matriz aqui é 3, então desse aqui agora é quem? É menos 3. Se você trocar novamente, por exemplo, se você trocar a linha 1 com a linha 2, quem seria o determinante? Seria 3. Então, trocou de linha, troca de sinal. Outro exemplo. Se o determinante, certo, é igual a 5, então, se você trocar a linha 1 com a linha 3, certo? Então, quem seria meu novo determinante? Menos 5. Então, trocou de filas paralelas, ou seja, linhas ou colunas, você troca de sinal. Então, ó, quando trocamos a posição de duas filas paralelas, você troca de sinal o determinante. Beleza, pessoal? Bem simples essa daqui. Tá aí o outro exemplozinho, ó. O determinante dessa aqui, ó, é 2 vezes 9, 18, menos 4 vezes 3 dá 12, ou seja, o resultado é igual a 6. Então vamos lá. O que foi que eu fiz? Eu peguei uma constante qualquer, uma constante 5. Então, essa constante você está multiplicando por todos os elementos da matriz. Ou seja, 5 vezes 2, 5 vezes 4, 5 vezes 3, 5 vezes 9. Certo? Então, percebam o seguinte. Isso aqui não precisa você perder tempo fazendo 5 vezes 2, 10, 5 vezes 4, 20 e assim sucessivamente, não. Certo? Para depois fazer o determinante, não. Ou seja, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. O que é que você vai fazer? Você não já sabe que o determinante não é igual a 6 dessa matriz? Você não pegou uma constante qualquer, pode ser 5, mas pode ser qualquer outra constante. Então, você quer encontrar agora o determinante dessa nova matriz. Então, o que é que você vai pegar? Você vai pegar essa constante, certo? Que você está utilizando, vai colocá-la aqui, 5, elevado a 2. Por que é 2? Porque 2 é a ordem da matriz. No caso em que estamos utilizando aqui o nosso exemplo, ela é de ordem 2, então fica 5 ao quadrado, certo? Vezes o determinante que você já sabe que é 6, que vai ser igual a quem? A 150. Bem simples. Olha o exemplo 2. Se a matriz A é uma matriz de ordem 3, então você já sabe que a matriz A é formada por 3 linhas e 3 colunas. Você sabe que o determinante dela é igual a 5. Então, quem seria o determinante de 2 vezes A? Então, perceba que 2 está multiplicando todos os elementos de A. Apesar de você não conhecer os elementos de A, você pode resolver essa questão. De que forma?
2 não é a constante, eu não estou querendo encontrar, não é o determinante de 2 vezes A. Então, o que é que acontece? O 2 sai para fora, certo? É elevado à ordem da matriz, que no caso aqui é quem? É 3. Então, fica o quê? 2, ó, ele sai para fora, certo? Então, fica 2 vezes o determinante de A. Só que o 2 é elevado a quem? A ordem da matriz, que é 3. Então, fica 2 elevado a 3 vezes o determinante de A. Você não já sabe que o determinante de A é igual a 5? Então, 2 elevado a 3 é 8 vezes 5, 40. Então, o determinante de 2 vezes A é igual a quem? A 40. Então, ó, isso aqui é uma propriedadezinha. Ó. Determinante de K vezes A, K sendo constante, é igual a K elevado a N, onde N é a ordem da matriz A, vezes o determinante de A. Então, pessoal, guardem bem essa propriedade, pois vocês vão utilizar bastante lá nas questões que vamos passar. Beleza, pessoal? Outras propriedades. Sejam A e B. Está aqui. 3, 2, 5, 7. E B, 4, 1, 2 e 3. Certo? Quanto vale o determinante de A vezes B? Não precisa você fazer o produto de A vezes B para depois calcular o determinante dela, não. Basta você calcular o determinante de A, que dá igual a 11. Depois, calcula o determinante de B, que é igual a 10. Depois, você faz simplesmente o que? O produto entre elas. 11 vezes 10 é igual a 110. Ou seja, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, guardem também essa propriedade. Consequência da matriz inversa. Nós já sabemos que A vezes A elevado a menos 1 é igual à matriz identidade, certo? Isso aqui é um assunto que foi visto lá em matrizes. Então, eu vou passar o determinante em ambos os lados aqui. Então, fica determinante de A vezes A menos 1 é igual ao determinante da identidade. Então, eu tenho o quê? Ó? Você acabou de verificar que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, eu vou aplicar essa propriedade aqui. Então, determinante de A vezes A menos 1 vai ficar igual ao determinante de A vezes o determinante de A menos 1, que é igual ao determinante da identidade. A matriz identidade é aquela matriz, certo? Onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Então, o determinante da matriz identidade é sempre igual a 1. Então, o determinante de A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre quem? O determinante de A. Ou seja, isso aqui nada mais é do que uma propriedade, certo? E ela, guardem bem também essa propriedade, que ela vai ser muito importante. Por exemplo, o determinante da inversa de A, certo? É igual a quanto? Ora, basta você calcular o determinante de A, o primeiro passo. Quem é o determinante de A? É 2 vezes 9, certo? Menos 5 vezes 3, que dá o quê? 2 vezes 9 dá 18, menos 15 dá 3. Então, o determinante da inversa vai ser igual a 1 sobre o determinante de A, que é quem? Que é 3. Então, o determinante da inversa é 1 terço. Beleza, pessoal? Então, está aí a propriedade. Ó. O determinante de A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre o determinante de A. Por exemplo, se A vezes B, certo? São matrizes quadradas invertíveis com determinante de A igual a 2 e o determinante de B igual a 6, eu quero calcular o determinante de B multiplicado por A elevado a menos 1. Bem simples, né? Primeiro passo. Determinante de B, certo? Vezes A menos 1, é igual ao determinante de B vezes o determinante de A elevado a menos 1, que foi a propriedade que acabamos de estudar. Você já tem um determinante de B, certo? E você falta encontrar somente quem é o determinante de A elevado a menos 1. Mas você sabe quem é o determinante de A, que é quem? Que é 2. Então, isso aqui vai ser igual ao determinante de B, que é 6, vezes o determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A, ou seja, 1 sobre 2. Ou seja, o determinante de B vezes A elevado a menos 1 é igual a 3. Beleza, pessoal? Bem simples. Tá aí outras propriedadezinhas. Um determinante não se altera se substituirmos uma de suas filas por ela própria, somada com uma outra paralela, multiplicada por uma constante.
Isso aqui é o teorema de Jacob. Bem simples também, pessoal. Ó, só para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Olha só. Tá aí o exemplo. Uma matriz de ordem 2, certo? O que é que você vai fazer? Você vai substituir uma de suas filas. Você vai escolher qualquer fila. Quando eu digo qualquer fila, qualquer linha ou qualquer coluna. Pronto. Escolheu aquela fila, ou seja, aquela linha ou aquela coluna, certo? Você vai simplesmente somar com uma outra paralela a ela multiplicada por uma constante. Como assim, professor? Veja só. O determinante, certo? Ele não vai se alterar. Tá aí, ó. Por exemplo, 1 vezes 5, menos 2 vezes 3, isso aqui vai igual a menos 1. Então, quando você utiliza o teorema de Jacob, o determinante ele não se altera. De que forma? Tá aí, ó. O que é que o teorema está dizendo? Você vai pegar uma fila, tá aqui, ó, no meu exemplozinho aqui, certo? Eu estou escolhendo a coluna 1. Pronto, eu vou substituir a coluna 1. Então, substituir de que forma? Eu pego ela aqui, ó. Primeira coisa, repete ela a matriz. Coloca aqui 1, 3, 1, 3, 2, 5, 2, 5. Tá aqui, ó. Pronto. Depois, como é que eu vou substituir essa coluna? Você vai o quê? Somar, ó, tá aqui, ó. Somar, ó, tá aqui, ó. Com uma outra paralela a ela. Quem está paralela a ela? É quem? 2 e 5. Então fica 1 mais, aí eu boto o 2 aqui. E tá aqui o 3 mais e coloco o 5 aqui. Só que você vai multiplicar ela por uma constante qualquer. A minha constante aqui escolhida foi quem? Menos 2. Então fica menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 5. Aqui poderia ser 100, poderia ser B, poderia ser A, poderia ser 1000, não importa a constante, certo? Então o que é que acontece? Quando você resolver isso aqui, fica 1 menos 2 multiplicado por 2 dá menos 3, menos 2 multiplicado por 5 somado com 3 dá menos 7, 2 e 5. Perceba que você substituiu, certo, a primeira coluna, certo, por quem? Por menos 3 e menos 7. Encontrada de que forma? Somando com uma paralela multiplicada por uma constante. Foi o que a gente fez. Perceba que o determinante dela continua sendo igual a menos 1. Então não importa, certo? Você poderia estar multiplicando aqui por qualquer constante, certo? Que o resultado seria igual a quem? A menos 1. Beleza? Para que vai servir o teorema de Jacob? Simplesmente para facilitar, certo, as nossas vidas. Por exemplo, a aplicação dessa propriedade pode facilitar o cálculo de certos determinantes, principalmente os de quarta ordem ou de ordem superior, ordem 5, 6 e assim por diante. Por exemplo, quero calcular o determinante abaixo. Se nesse caso aqui a gente fosse utilizar o teorema de Laplace, certo? Que a gente vai utilizar o teorema de Laplace, a gente ia perder muito tempo. Por quê? Porque ao escolher a linha ou a coluna, você teria que encontrar todos os cofatores desses elementos, dessa linha ou dessa coluna. Então, o teorema de Jacob ele vai facilitar as nossas vidas. Por quê? Porque você vai escolher uma linha ou uma coluna. Então, vamos lá. De que forma? Vamos adicionar a segunda coluna à primeira coluna multiplicada por menos 2. Ou seja, você vai substituir a sua segunda coluna, certo, por outra. O que é que você vai fazer? Você vai escolher uma paralela a ela. No meu caso aqui, eu escolhi essa aqui. 1, 1, 1, 1. E multipliquei por uma constante. No meu caso aqui, estou utilizando menos 2. Por quê? Porque a ideia, certo, gente, é simplesmente tentar anular, certo, uma grande quantidade de elementos, certo? Nesse caso aqui, perceba que você vai anular o elementozinho ó, A22, certo? O elementozinho A32 e o elementozinho A42, ou seja, todos eles vão ser iguais a 0. Percebam, tá aqui, ó, isso aqui é igual a 1, repete, ó, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 5, certo? Perdão. Então, ó, resolvendo isso aqui, ó, trocando agora, fica menos 2 vezes 1 dá menos 2 somado com 1 menos 1. Menos 2 vezes 1 menos 2 somado com 2, 0. Aqui também vai zerar. Aqui também vai zerar. Então, pronto, pessoal. Então, perceba que você agora encontrou, certo? Você anulou uma grande quantidade de elementos da coluna 2.
Então, quando você aplicar agora aqui o teorema de Laplace, percebam que vocês não vamos calcular ou encontrar o cofator desse elemento, nem desse elemento e nem desse elemento. Por quê? Porque você já sabe que o produto desses elementos pelos seus respectivos cofatores vão ser iguais a quem? A zero. Então, quem seria o determinante dessa matriz? Tá aí, ó, você pega o elementozinho menos 1, né? Que é o elementozinho A12, aí elimina o que? Essa coluna, certo? Oh, desculpa, pessoal, escolhi, certo? Como foi dito agora há pouco, essa coluna, certo? Que é para encontrar quem? O determinante dessa matriz. Então, o determinante de A aqui vai ser igual a quem? A menos 1 vezes o seu cofator. Então, como foi dito anteriormente, ó, não precisamos calcular nenhum cofator desse elemento, nem desse outro elemento, nem desse outro elemento. Por quê? Porque todos vão ser iguais ao que? A zero. Então, o determinante de A vai ser igual a menos 1 vezes A12. Esse A12, todos nós já sabemos calcular, que é menos 1 elevado a mais J vezes o determinante de B e J, que é o determinante da matriz reduzida. Então, vamos lá, ó. O cálculo de A12 vai ser igual, ó, escolhido o menos 1 aqui, elimina a linha e a coluna, você encontrou a matriz reduzida, então ficou o quê? Menos 1 elevado a I mais J, que no caso aqui é 1 mais 2, vezes o determinante da matriz reduzida, que está aqui, ó, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 5. Pronto. Calculando agora aqui, né, o determinante da matriz reduzida, você vai encontrar o quê? Menos 2, certo? Então, o determinante fica menos 1, certo? Porque menos 1 elevado a 3 é menos 1, vezes o que você acabou de encontrar, que é quem? Que é menos 2. Então, o determinante dessa matriz é igual a quem? Igual a 2. Beleza, pessoal? Então, tá aí o teoremazinho de Jacobi, um teorema muito importante, certo? E outros teoremas também importantes, que como já foi trabalhado durante toda a nossa aula. Então, a nossa aula de hoje, né, a gente viu algumas propriedades importantes, vimos também o teorema de Jacobi e também outras consequências. Beleza, pessoal? Assim a gente encerra o conteúdo de determinantes, certo? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.